Pois é, já está aqui no nosso estúdio o vereador e presidente da Câmara de Camaçari, Flávio Marcos de Azevedo Reis, mas é Flávio Matos, é um camaçariense, nasceu em Camaçari, dia 1º, ou nasceu no mês de carnaval, rapaz. Será que Flávio Matos é carnavalesco mesmo? Porque nasceu 1º de fevereiro, hein? Sorridente, eu vejo. Já fez aniversário esse ano e tudo, né? Já brinca com um negócio desse. Mas ele nasceu em 1980, é formado em fisioterapia e exerce a função desde 2008. Além disso, o ano em que se formou, cursou o ensino médio no Colégio Municipal São Tomás de Cantuária, para dizer que ele é daqui mesmo, a raiz é daqui. O pai veio de fora, mas se criou, morou e mora na cidade e a família toda aqui. Então, oferecendo novas oportunidades para crianças, jovens e adultos no município e sua relação. E hoje a gente está aqui com o presidente da Câmara de Camaçari, vereador Flávio Matos, que vai bater um papo conosco, vai dar um bom dia a esse povo que está nos ouvindo aqui nesse canhão que é Rádio Líder FM em toda a região metropolitana. Primeiro, presidente, saudações. Uma terça-feira, um 21, que hoje 75 anos na Câmara, né? Que Exatamente. Maravilha, hein? Saudações e parabéns para você que é vereador e presidente de uma casa tão grande e honrada como é a Câmara de Camaçari. Bom dia, Cruz, bom dia, Matilde. Mandar um beijo a toda a equipe da Líder FM através de Andressa, muito simpática, sempre gentil, atenciosa. Realmente, hoje é um dia importante para casa, né? Eu fico muito feliz, quero mandar também um abraço a todos os ouvintes da Líder FM. Tive esses dias na Líder no programa de meio-dia também. E pude muito bom, entrevista muito boa. Pude com observar, o Tarso Michel, né? Pude observar a potência, né, dos microfones da Líder com os comentários, né, que recebi. As pessoas relatando que tinham ouvido a entrevista e fico feliz, né? Desejo muito sucesso, não só a emissora, mas vocês que são tão meus amigos e que fazem esse trabalho importante da imprensa de informar a população. Esse é o presidente da Câmara de Camaçari, vereador Flávio Matos. Como sempre, simplicidade mora aí e a gente tem um prazer de dizer, Flávio, eu acho que quando as pessoas gostam do que faz, vale a pena e a gente vê que você gosta de atender as pessoas. Rapaz, eu acho que é uma missão, né? A vida pública é uma missão, assim como vocês têm a missão de comunicar e de estar em contato direto com a população, né? A vida pública também tem que ser assim. Eu acredito que essa missão me foi dada por Deus e a permissão também do povo de Camaçari. Então eu não posso agora me esconder, não estar disponível. Eu sei que a cidade avançou muito nos últimos anos, mas ainda temos alguns problemas pontuais. Então, atender a população que sofre tanto com essa desindustrialização, essas políticas econômicas que afastaram o investimento industrial da nossa cidade, fez com que as pessoas sofressem muito por desemprego. E eu sei que não é a missão do vereador conseguir emprego, eu sei que não é essa função que me foi dada, mas se eu não me compadecer, se eu não disponibilizar um pouco do meu tempo e do meu network, das relações que tenho, que constituí durante minha vida inteira, para tentar arrumar uma solução aqui e ali, eu sei que eu não estarei fazendo a minha parte, não é com a missão política, mas sim com Deus. Então, essa atenção e atender realmente praxe da vida pública e eu espero que todos o façam, né? Até porque nós precisamos dessa contrapartida e esse impacto positivo nesse problema que tanto aflige a nossa população, que é o desemprego. Matilde, salve, salve, Matilde, você está aí, toda boa hoje, terça-feira. Toda boa sempre, né? Matilde, que negócio é esse? Calma, relaxa um pouquinho, você conhece Flávio Matos, não conhece, Matilde? Conheço bastante. De pequeno. Vereador Flávio Matos, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo a essa casa. Para alguns temente, porque nós aqui convidamos o seu antecessor por várias vezes. Eu não sei se ele não quis vir, ou não teve coragem de sentar nessa cadeira aqui conosco da Rádio Líder FM, por ser uma casa onde nós temos o hábito de levantar uma bandeira que é a bandeira do povo. Ainda que sente alguém nesse microfone e não tenha sangue de povo, não vai ficar por muito tempo. Então, talvez por isso, eu não sei se essa foi a razão ou foi a causa pela qual não veio. Não só ele, como alguns outros, já convidamos várias vezes aqui e não vieram. Não sei qual o motivo, mas o senhor aqui está com toda a coragem para dizer para a gente aquilo que o povo quer ouvir. E tanto que o povo cobra para a gente. Aqui é uma rádio onde não temos filtro.
para dizer assim, gente, não pode fazer esse tipo de pergunta, a menos que venha, claro, macular a imagem de alguém que venha, sabe, desfazer de alguém, isso aí a gente não permite. Mas, se for dentro do contexto geral, como cobrança pelos direitos, algo desse tipo, aqui o microfone da Rádio Líder FM é aberto, sempre. Talvez isso tenha feito algumas autoridades temerem de estar aqui. E o senhor aqui, eu quero dar parabéns pela coragem, tá? Pela disposição do senhor estar aqui para esclarecer algumas perguntas aqui que o povo tanto cobra da gente. Vereador Flávio Matos, presidente da Câmara Municipal de Camaçari, uma responsabilidade muito grande. Para você que está em casa e não sabe, um vereador, ele tem como função fiscalizar, né, o recurso público, fiscalizar o executivo, né, criar leis municipais, indicação de alguns projetos e a outras atividades ali que não são tão relevantes quanto essas aqui que eu falei. Mas, enfim, cuidar do povo. Vereador, nós temos aqui algumas cobranças que são duras, mas são reais. Como, por exemplo, as demoras de se concluir obras nessa cidade. Nós temos visto aí ao longo do governo, né, que o senhor participa, que o senhor faz parte, algumas demoras, e o povo cobrando muito da gente aqui na rádio, pedindo, e o senhor está aqui para esclarecer para a gente. Outra questão que eu quero fazer logo duas, que é para o senhor ter logo, sabe, o que nos responder aí de uma forma bem bacana, que eu sei que o senhor é solto. Tem um buraco aqui que eu vi em casa, vinha no caminho agora e eu estava entrevistando o nosso ouvinte. E ele falava sobre aquele buraco que tem aqui no Santo Antônio. Está saindo fogo, muita fumaça e não para de sair fumaça. As famílias estão com um problema seríssimo respiratório, não estão conseguindo dormir, tem um buraco saindo fumaça. Um buraco no chão? Do chão. Sai do chão. Fumaça o tempo todo. O local é um local onde tinha um... Eu vinha te ouvindo sobre isso. Isso. Tinha um descarte de lixo, ou era uma área de reciclagem, se não me falha a memória. Mas que não para de sair fumaça. E não para de sair fumaça. Parece e que fogo tem uma tubulação, alguma coisa queimando. Eu queria pedir ao senhor de antemão que o senhor se preocupasse com isso, para fazer uma vistoria, chamar um órgão competente, o senhor com a autoridade que tem com o presidente da Câmara. Presidente, o que o senhor poderia me dizer com relação a essa demora das obras dentro de Camaçari, que às vezes luta para conseguir e a inauguração demora tanto? Eu vou te responder primeiro pedindo, né, fazendo um pedido para que vocês me passem o número desse ouvinte que denunciou sobre esse buraco no São Vicente, para que eu possa verificar de perto do que se trata, né, até porque se tem fumaça pode ter algum envolvimento com algo tóxico ou até mesmo inflamável. Então é preciso tomar uma atitude urgente para que isso não vire um problema pior. Sobre as demoras, Matilde, isso é muito relativo, né? A gente viu aqui, por exemplo, obras serem muito rápidas e depois da pandemia a gente viu isso realmente atrasar bastante, né? Foram quase 3 anos de pandemia e aí não é porque não se podia trabalhar na obra. O que acontece, Matilde, para que a população que está nos ouvindo aqui através dos potentes microfones da Líder FM entenda, durante a pandemia os preços subiram absurdamente, né? O bloco que era R$400 chegou até R$1.200. Quem estava construindo na sua casa viu o cimento pular de R$21 para R$38. O ferro triplicar de preço, né? Então, os materiais de construção com a pandemia, infelizmente, e aí é claro que toda a ação, tudo que acontece debaixo dos céus e aqui na terra tem a permissão de Deus, e assim Ele o quis, né, que tivéssemos a pandemia, e espero que tenhamos saído mais fortalecidos, ainda que tenhamos perdido tantas vidas, mas a permissão de Deus foi assim. E esses contratos que foram firmados antes da pandemia, o prefeito conseguiu umas linhas de créditos importantes, uma chamada CAF e a outra chamada Finisa, e começamos a transformar essa cidade. Essa cidade virou um canteiro de obras. Você pode ver que nos 4 cantos de Camaçari, seja na sede, seja na orla, na nossa costa, temos obras importantes e estruturantes. Pode ver a Lagoa de Jauá como está, uma coisa linda, e realmente demorou. Lá o Tudão demorou, mas entregamos. A Praça Ildete Reis, que demorou, mas entregamos. O que aconteceu? Para que a população entenda muito didaticamente.
O contrato foi firmado em um valor, Cruz. Um valor com o bloco a R$400, com o cimento a R$21. Então, a empresa, depois que a pandemia chegou e esses valores eles duplicaram ou triplicaram, ficou inviável para a empresa. Só que quando você faz uma licitação pública, você tem que respeitar a planilha, aqueles valores que são determinados no edital, né? E quando você ganha essa concorrência, você tem que obedecer aqueles valores. Aí, para a empresa não era viável ela terminar a obra tomando prejuízo de 50%, 100%. Então, ela precisava de um reequilíbrio. Reequilíbrio, o que é reequilíbrio? É um novo tabelamento da planilha. Como é que está o cimento? Aumentou para quanto? Como é que está a brita? Aumentou para quanto? A areia aumentou para quanto? Esse reequilíbrio, o prefeito não pode simplesmente dar uma canetada e fazer. Os órgãos de controle, os tribunais, eles estão de olho. E esses reequilíbrios só podem acontecer quando tiver instalado, por exemplo, uma calamidade. E tínhamos essa calamidade. O prefeito acelerou, a procuradoria cuida disso, né? A controladoria está ali o tempo inteiro dando esse suporte. O que eu quero dizer com isso, resumindo? A intenção do gestor, principalmente que já tem o dinheiro depositado, é entregar a obra para o povo. Então, se já tinha o CAF, que era o financiamento, a linha de crédito que o Camaçari adquiriu, se tem lá a Praça de Matilde, que já tem o dinheiro garantido, a obra não acelerou por conta disso, porque precisava do reequilíbrio, isso demora, isso é burocrático. Agora sim, precisa ter coerência com as falas. Eu vi, por exemplo, a oposição falar de demora de obras. A maternidade demorou 10 anos para inaugurar. E eu vi que o problema da pandemia não foi só para o município. Até a pandemia eu reclamava da demora da maternidade, que as mães sonhavam em ter seus filhos lá. Depois da pandemia eu parei de falar sobre isso, que eu preciso ter coerência com a fala. Que eu sei que a obra da maternidade também passou por reequilíbrio, também passou por nova licitação, e aí o prefeito precisa decidir, reequilibra, reajusta os preços ou relicita. Está ali, por exemplo, a comunidade do Jardim Brasília, tendo a obra da ponte. A obra da ponte do POC demorou demais. Aí o prefeito chamou toda a comunidade do Jardim Brasília, colocamos numa mesa e lá foi decidido. Continua com essa empresa que demorou demais, e a empresa realmente demorou demais, você tem toda a razão, ou a gente vai licitar de novo e isso demora uns 90 dias, porque aí vem recurso, aí vem a briga das empresas para adquirirem a obra. O que é que eu quero resumir aqui de fato? Não era interesse do município atrasar a obra. Mas tivemos uma pandemia de 3 anos, né? Tivemos burocracias extra com reequilíbrio, reajuste de preço, novas licitações. Então, o que importa é que hoje a população de Jauá está feliz com aquele grande cartão postal que foi entregue, e a população de Abrantes está lá com Tudão, Praça da Matriz, enfim, as obras elas são benefício para o povo, mas eu quero que você entenda, e aqui a população que está nos ouvindo através da Lida FM, que é importante para o político fazer entregas, né? Então não é uma intenção atrasar a obra, e esse foi o principal fator desses atrasos. Bacana. A coerência, como o senhor falou, é o equilíbrio da vida. A coerência, sem ela não temos equilíbrio. Mas o seguinte, acho que a população ela merecia mais informação de assuntos como esse que você está colocando aqui. Esclarecimento, digamos assim. Não sei se através de banner, outdoors, redes sociais, seja o que for, mas eu acredito e vejo a necessidade do povo ter mais informação do que ali acontece. Eu acredito, só para complementar, Matilde, que o papel da imprensa é fundamental nesses casos. A imprensa, a escrita, né, a rádio, é fundamental até para explicar para o povo. Todos explicaram que a imprensa falava o tempo inteiro, não sai de casa, né? Use máscara, não utilize o protocolo precoce, né? A imprensa falou muito sobre isso, então as pessoas aprenderam a lidar com a pandemia. Mas quando vai para a política, e sobretudo a gestão municipal, que é quem apanha é a gestão municipal, a imprensa tem um papel importante de informar, porque a gente quer que a obra chegue mesmo, né? Eu falei isso o tempo inteiro, falei a agonia das pessoas de ter a sua rua asfaltada, né? Tínhamos aí, a cidade era toda de lama, né? Tínhamos a população para ir para a escola, as crianças iam para a escola, além de não receberem a farda antes, elas ainda tinham que amarrar saco nos pés, né? Você pode falar aí do Oscar Brasileiro, do Serra Verde 1, 2, 3 e 4, Mangaba terceira etapa, Montenegro por completo, Areal em Barra de Pujuca, Encantos de Jauá, Bela Vista de Jauá, enfim, eu posso aqui citar diversas localidades que foram
transformadas. Mas a população quer isso. Então, no fim das contas, a imprensa tem um papel importante de informar, porque o povo não quer saber por que atrasou, né? A população está certa, ela quer a obra em si, ela quer o benefício chegando na porta da sua casa, com o asfalto, com a praça, com a intervenção no posto de saúde, seja com kit escolar, que hoje é completo com tênis, meia, mochila, kit chuva, enfim. Ela quer saber o que é que entra na sua casa e o que é que vem de benefício para a sua comunidade. Então, acho que o papel da imprensa foi importante nessa informação, onde eu estive, em todos os veículos que tive a oportunidade de passar, sempre falei sobre isso, que não é importante para o governo atrasar uma obra, isso se deu por conta da burocracia, dos contratos que já eram firmados, dos reequilíbrios, dos reajustes, e isso a população sofreu um pouco, mas é o que importa agora que estamos fazendo entrega a todo tempo e a população tem ganhado com isso. Tá aí. Como ele encontrou a casa modernizada, com novos processos legislativos de transparência, e se ele pretende continuar modernizando a casa, que é a Câmara Municipal de Camaçari, Câmara de Vereadores, presidente. Em Cruz, primeiro agradecer, né, toda a experiência que adquiri durante esses 6 anos de vida pública. Aí tive a oportunidade de passar pela presidência do nosso querido Osiel Araújo, que foi importante, trouxe vários ensinamentos. Já é um cara muito paciente, técnico, que sempre fez as coisas com muito cuidado. Depois veio o Jorge, que é um amigo querido. Jorge, e aí o mais próximo de Jorge, né, porque a gente tem uma amizade instituída. Eu gosto muito de Jorge. Jorge tem um coração gigantesco, tratou a Câmara com muita humanidade, fez grandes intervenções. Aquele plenário ficou realmente... Levante mais um pouquinho o seu microfone. Aquele plenário realmente ficou destruído, né? Quando o telhado caiu. Jorge aproveitou, fez uma grande reforma. Foi feito no teatro, né? Ficamos um ano no teatro. E aí Martins. As pessoas reclamavam também da demora, mas eu quero justificar aqui que nós não tínhamos engenheiro na casa, teve que ser celebrada uma colaboração técnica com a prefeitura. Jorge fez isso com muito cuidado, até porque é o CPF dele que estava ali na frente. E essa contribuição administrativa e de experiência foi muito importante para mim, até porque Jorge me permitia, né, fazer parte dessa administração. O Jorge tem realmente uma contribuição importante na minha vida pública e na minha trajetória política. Aí depois veio o Júnior Borges também, que eu sempre admirei. Aí você já era líder do governo com o Júnior, né? Exatamente, aí eu sempre admirei, né, o trabalho de Júnior Borges. Eu sempre falo que era um cara que me inspirava muito com as falas, né, com os discursos, e agora com o seu jeito de governar, né, de administrar, que trouxe realmente muita modernidade para casa, sistemas mais avançados, tecnologia. Foi um presidente que realmente contribuiu muito com os avanços da Casa do Povo. Agora é a nossa vez, né, de também dar a nossa contribuição. Eu espero não decepcionar os meus ex-presidentes e, sobretudo, os nossos pares que lá confiaram em mim. Eu tive 18 votos a favor. Eu fico feliz com isso, fico satisfeito, mas minha responsabilidade aumenta, principalmente depois de suceder grandes presidentes que tive a oportunidade de conviver. Matilde, pergunte. Vereador presidente Flávio Matos, falaram-se muito sobre a reforma, né, do regimento, a reforma do regimento interno, né, no último biênio, né, do seu antecessor. E o senhor pretende dar seguimento? Com certeza, Matilde. Nós temos que... O nosso regimento está já com a idade um pouco avançada. Tivemos um grupo de trabalho no ano passado. Não houve tempo hábil, foi um ano eleitoral atípico, né? Tivemos 2 turnos. E aí o envolvimento direto, e nós do grupo do prefeito, que somos a maioria na casa, 18 vereadores, estávamos aí na luta para a Bahia viver os novos momentos. Então estávamos todos empenhados nessa campanha eleitoral para ver a Bahia se afastar desses péssimos índices de educação, desses absurdos índices de violência, né? E isso era uma esperança muito forte nossa de ver um novo momento com a Semineto. Então essa dedicação foi forte durante o processo eleitoral, e isso, o grupo de trabalho do regimento, eu até acompanhei algumas sessões, ficou um pouco prejudicado. Depois aceleramos para tentar votar no final do ano. Em dezembro não deu tempo de votar. O Júnior conseguiu nos entregar os relatórios, tanto da lei orgânica quanto do regimento interno. Eu pretendo, já estou com um grupo de trabalho instituído,
com pessoas da casa, né, efetivos da casa, pessoas que vivem o dia a dia dos processos legislativos, aqueles que entendem muito de regimento. Tem lá capitaneado por nosso querido amigo Giuseppe Mário, tá lá alguns servidores, tem pessoas da nossa equipe tratando disso. Agora, algumas matérias eu precisei acelerar. Por exemplo, a gente aprovou um projeto de resolução para alterar o regimento interno sobre a questão do recesso legislativo. Então, a gente já conseguiu reduzir isso, né, quase a metade. Fizemos isso em comum acordo com a Constituição Federal. Então, agora os vereadores voltam junto com os deputados e senadores, né, com o Congresso Nacional. E isso se dará porque os vereadores reunidos em reunião de alinhamento no início desse período me solicitaram isso, estavam acumulando muitas demandas, né? O povo pede a ponte, pede a intervenção no buraco, em São Vicente, por exemplo, pede a iluminação, e isso vira indicação. E o prefeito tem respeitado muito as indicações da Câmara, que são protocoladas, que são votadas, aprovadas, e que são encaminhadas por executivo. Os secretários têm dado atenção às indicações e têm executado serviços que os vereadores vivem no seu dia a dia. E esse acúmulo que estava nos gabinetes realmente incomodava muito os vereadores. Então, em reunião de alinhamento, decidimos juntos reduzir esse recesso legislativo pela metade e isso significará que os vereadores darão mais fluxo às suas demandas que são adquiridas na comunidade. Presidente, sobre a questão do transporte de Camaçari, que o povo tem sofrido muito, não temos o transporte. Recentemente, Helder Almeida assume aí a superintendência da STT. E gostaria que o senhor comentasse sobre a questão que o povo tem sofrido, sobre o transporte. E também o último pleito eleitoral, tivemos uma grande renovação na Câmara. Você acha que no próximo pleito vamos ter similar ao que teve agora? Ou mudanças? Qual é a sua visão aí? Bem, primeiro, o transporte não é uma peculiaridade, não é um problema só de Camaçari. Nós temos um problema nacional. Na semana passada eu vi, por exemplo, o prefeito de Salvador lutando por subsídio federal para o transporte público das grandes cidades. Tá? Essa discussão está forte em Brasília. Semana que vem nós estaremos em Brasília, eu vou junto com o prefeito. Tem pautas sobre o transporte que vamos debater. É importante debater o transporte de forma geral. Não dá para municipalizar apenas esse debate. Eu vejo algumas cidades da região metropolitana fazerem licitações o tempo inteiro da deserta porque economicamente não é viável. Depois que o Ministério Público se uniu a essa causa, depois que as instituições tomaram um pé do processo, o prefeito vem trabalhando sobre isso há tempos. Nós temos servidores da STT que eu já ouvi falar, inclusive, que a tarifa hoje, para ser viável, tem que passar dos R$12. Então, o povo não aguenta pagar isso, né? Então, o dinheiro tem que sair de algum lugar. A empresa, a cidade industrial, por exemplo, ela não foi embora à toa. Ela foi embora porque economicamente não era mais viável continuar aqui, pagando as manutenções, pagando os custos do carro, pagando os motoristas e cobradores. E eles CLT, estavam pagando tudo, né? Paga para trabalhar, né? Então a empresa foi embora, nos deixou aí realmente em maus lençóis. Aí o transporte alternativo explodiu na cidade, foi quem deu essa sustentação. O ligeirinho? Exatamente. Mas o povo anseia por um transporte coletivo funcionando, com os horários, com as linhas pré-definidas, né? Agora, é claro, linhas específicas terão déficit econômico na sua subsistência. Agora, linhas serão aí valorizadas. Então, o prefeito, junto com o nosso querido Helder Almeida, tiveram uma ideia importante, né, de tentar fazer uma licitação conjunta, ou com o transporte universitário, ou com o transporte escolar. E aí, é claro que o transporte escolar ele tem uma verba vinculada federal, então talvez seja mais difícil, mas estamos buscando um meio. Mas, em contrapartida, com todo o trabalho técnico que o nosso querido Alfredo Castro já tinha feito, né, sobre valores da tarifa, sobre estudo geral das linhas de Camaçari, chegou-se à conclusão que precisamos imediatamente de 60 linhas. Então, o nosso líder, Helder Almeida, foi lá para executar essa missão. A Câmara leu o decreto de calamidade pública já assinado e instituído pela cidade, e essa calamidade se refere ao transporte público,
e eu acredito que nos próximos dias vamos ter 60 linhas, são 37 na sede, são 23 na costa, e eu acredito que a qualquer momento teremos uns ônibus aí de um consórcio para assumir emergencialmente durante um período, e aí sim que façamos uma licitação robusta, interessante, principalmente para o povo, que atenda às necessidades da população, mas que também faça com que o empresário consiga oferir seus lucros, manter os seus funcionários, gerar mais emprego e renda para a população, que esse é o principal objetivo da gestão. A situação das cooperativas estão incontidas, estão no meio também desse mesmo debate? Toda a situação do transporte tem que incluir todos os segmentos, né? Tem o mototáxi, tem a cooperativa, tem o transporte alternativo, que é o ligeirinho. Todos vão estar nessa discussão, né? É claro que o governo tem que adotar um modelo que seja benéfico para todos, para a maioria em si, mas para todos. Tem que ter, vamos buscar saída caso a caso e é claro, nós estamos pensando em 336 mil habitantes, né? O último censo já fala mais ou menos sobre isso, e já passamos de 330 mil habitantes. Está perto de chegar ao segundo turno em Camaçari, né? Para ter segundo turno tem que ter 200 mil eleitores, né? Eu não sei como é que está isso, a última eleição acho que foram 185 mil, mas enfim, a gente precisa realmente pensar no transporte coletivo de massa para a maior parte da população e que as pessoas tenham essa comodidade de ter um ônibus limpo, no horário certo, para que Dona Helena, se eu não me engano, lá da Gleba H, me falava muito sobre isso, que ela tem as consultas médicas e ela não consegue chegar no horário. Então, por quê? Porque o ligeirinho espera lotar para sair. E ela precisava de um ônibus que passasse no horário, para ela saber o horário que passa. Né? Então, tem essa problemática, mas é claro que essa categoria dos ligeirinhos foram muito importantes, né? São muito importantes, porque na falta do transporte são eles que estão fazendo esse trabalho e precisamos ter um olhar aí, social, carinhoso para todos, para que sejam todos, primeiro, parte da discussão, depois parte da resolução do problema do transporte. Especula-se muito quem será o sucessor do prefeito Elinaldo. Também comenta-se que 2024, 6 de janeiro de 2024, é uma data para se declarar quem será o candidato à prefeitura de Camaçari, sucedendo assim o atual prefeito Elinaldo. Nós também percebemos aí que o senhor será um dos indicados. A movimentação do ex-secretário, agora gestor da STT, Helder Almeida, busca ganhar força para essa indicação. Isso lhe preocupa? Não, de jeito nenhum. Nós temos um grupo sólido. Eu tenho dito, Matilde, e aí me permita fazer esse comentário aqui nessa potente audiência da Lida FM, eu tenho dito que no nosso grupo político é permitido sonhar. Então, todos que se movimentam, que se predispõem a suceder o prefeito, eles foram permitidos sonhar, né? Isso não acontece no grupo opositor nosso. Lá tem... as cartas já são marcadas, né? É muito difícil crescer politicamente. Eu me pus e me ponho na pele de Jackson, por exemplo, o vereador mais votado do PT, líder político, comunitário, mandato de excelência, trabalhador, guerreiro. Não teve um plano de crescimento naquele grupo. Pelo contrário, trabalharam contra o mesmo, né? Eu sempre disse isso nos bastidores e vou aproveitar a sua maciça audiência para reforçar. É muito difícil ser, e eu não falo isso por vaidade, Matilde, um vereador mais votado da cidade. É muito difícil isso. Principalmente se você tiver um grupo de pessoas que não querem que isso aconteça. E o meu prefeito, o meu líder político, Elinaldo, me permitiu que isso acontecesse. Porque eu me aproximei do governo, porque eu sabia que na ponta da população as pessoas precisavam da intervenção do governo. O vereador não executa a obra. Mas se você estiver disponível para a população para indicar, e essa indicação for atendida, quem ganha é o povo. E isso me permitiu, me posicionou bem na sociedade e as pessoas reconheceram isso na época da eleição. O fato de Helder estar indo para a STT é um alento para nós, né? Claro, o coronel fez um grande trabalho, teve aí a sua contribuição importante. A relação política, empresarial e principalmente administrativa que Helder Almeida tem, ela será importante na resolução desse problema. E quem é o governo que resolverá esse problema? É o nosso governo, é o nosso grupo político. Flávio Matos, o problema do transporte tem 6 anos? Não tem.
Eu me lembro que há 8 anos, 10 anos atrás, a gente falava do sucateamento das cooperativas, do transporte que cada vez deteriorava, que os aplicativos chegaram de Uber, de 99, e realmente dificultaram a concorrência. Isso não é uma peculiaridade nossa e também não foi um problema instituído pelo nosso governo. A resolução desse problema fortalecerá ainda mais o grupo político que a gente faz parte, e isso significa que a população entenderá, como entendeu agora nessa última eleição, agora em 2022, quando deu uma votação maciça ao nosso candidato a governador, ACM Neto, com 88 mil votos no segundo turno, com mais de 23 mil votos de diferença para o segundo colocado, ainda com o fenômeno Lula rondando a cidade, né? Lula realmente foi votado maciçamente. As pessoas não votaram 13-13. Escolheram o que era melhor para a Bahia. Votaram contra o ex-presidente Bolsonaro, votaram em Lula, né, pela história, e aí eu não quero julgar nada disso, mas também quiseram um novo movimento para a Bahia. Eu já falei e repito aqui, vivemos péssimos índices de educação, péssimos índices de segurança pública, a regulação nos mata cada dia. E aí eu quero também usar o potente microfone da líder para pedir ajuda a esse governo estadual que tem deixado as pessoas morrer na UPA. E aí, a semana retrasada, eu recebi uma denúncia que tinha fila na UPA do lado de fora. As pessoas vão bater no município, mas foi o Hospital Geral que fechou as portas, sem resolver o problema da regulação. Não adianta você represar o paciente na UPA se você não dá uma contrapartida regulando esse paciente, tirando ele do primeiro atendimento. Não é obrigação do município operar, ir para alta complexidade. Tem pacientes internados 15 dias, 30 dias, e quem está me ouvindo sabe, principalmente quem é de oposição, dá para resolver. E eles sabem resolver. Quando eles querem, eles resolvem. Eles sabem do que eu estou falando aqui. E eu não vou ser leviando aqui nesse microfone, mas eles sabem do que eu estou falando. E as pessoas têm se represado cada vez mais. O Hospital Geral, eu não quero ver o Hospital Geral com corredor cheio, Matilde. Mas não dá para ter o Hospital Geral lá as moscas, né, leitos vazios, como eu ouço falar sempre, e aí mandar um abraço à querida Del Carmen, que faz uma bela administração, não é culpa dela, isso é uma canetada vertical, de cima para baixo, sem combinar com os municípios, fechando a porta de um importante hospital regional e represando o paciente que precisa de alta complexidade, e aí eu digo alta complexidade, que a doença ela agrava na UPA, está aí nos nossos leitos internados na UPA em Arembepe, cheio o tempo inteiro. Eu recebo esses relatórios, 30, 40, 50 pacientes na fila esperando regulação por semana, e o Hospital Geral lá funcionando bem e não nos dá uma contrapartida, né? Então, assim, não é uma peculiaridade nossa. Eu entrei nesse tema porque realmente me aflige muito. Hoje recebi mais pedidos de regulação. Ontem à noite, ligando para mais pessoas, pedindo ajuda. E isso realmente tem... Diariamente, né? O tempo inteiro. Você percebeu que aqui a gente não corta a sua fala, deixa o senhor falar à vontade, justamente, mesmo não tendo tanto tempo. Mas o governo atual, né, do grupo do senhor, ele está visivelmente com vários problemas, né? Não está bom. E a oposição vem forte. Como o senhor enxerga, vereador, esse cenário? Eu não vou lhe devolver a pergunta, até porque você que é o entrevistador aqui. Mas eu não vejo assim, Matilde. Eu vejo que a cidade avançou em todas as áreas. Se formos discutir aqui saúde, dos 12 anos do PT em Camaçari com os nossos 6 anos, eu vou fazer um retrato da fila para marcar exames no fundo do Bom Preço. Pessoas, e eu posso te mostrar as fotos aqui, eu tenho as fotos, pessoas dormindo na fila, às vezes 2 dias na fila para conseguirem marcar um exame que só marcava quem era amigo ou apadrinhado por alguém. Flávio Matos, você está dizendo que o governo não tem dificuldade de marcação? Não estou dizendo isso. Tem dificuldades de marcação. Mas hoje temos uma central de regulação, que as pessoas sentam lá, que tem uma atenção, que tem a dificuldade, claro, de marcar, porque a demanda é maior do que a oferta. Mas tem também relatos de outras cidades. Eu tive na Rádio Líder, que tem um link lá com o Tássio Michel, lá em Dias Dávila, e ele me disse lá, claro, em alto e bom som, que a UPA de Camaçari é a melhor da região. Ele me falou, e inclusive ele não me pediu segredo, eu estou falando aqui porque ele não me pediu segredo. A grama do vizinho... E disse mais, e disse que moradores de Dias Dávila sempre frequentam a UPA de Camaçari. Por quê?
tem um atendimento. Flávio Matos, a Mil Maravilhas não é. E o grande problema da UPA é esse represar de pacientes. Então, você fala do governo que tem problemas, claro, todo governo tem problemas, mas eu vejo nos 6 anos muito mais avanços do que nos 12 anos dos nossos adversários. E não me preocupa porque o povo é sábio. E na hora certa, que é a hora eleitoral do ano que vem, nós vamos fazer a comparação. O que é que eles fizeram em 12 anos, e a gente não pode zerar, eles têm alguns avanços, mas não compara com os nossos avanços. Se você for para a educação, os alunos não recebiam farda há 5 anos. Camisa. Tinha que comprar na mão de um apadrinhado político deles. Tinha que comprar. O povo que precisa tinha que comprar. Se você for para o social, da mesma maneira. Não tinha dignidade. Agora vem aí a cesta da Páscoa. As pessoas tinham que sair com a cesta ali na cabeça do estádio. Primeiro pegar uma fila no sol, depois pegar outra fila para sair com a cesta na cabeça no estádio. Hoje não, tem uma logística, tem um cuidado, tem um carinho. O voluntariado se aproxima da gestão e faz também essa entrega com dignidade. Matilde, eu não tenho problema de discutir política com os nossos opositores, até porque não dá para comparar todo o processo que eles tiveram durante 12 anos e as oportunidades que o povo deram a eles com os nossos 6 anos de mandato. Estamos no nosso 7º ano. Temos aí anunciado pelo prefeito várias entregas na orla. Já mudamos a cara de Abrantes, a matriz econômica, já mudamos a cara de Jauá. Agora vem Jacuípe, vem Guarajuba, Monte Gordo, Barra de Pujuca e Monte Gordo com os mercados novos. Itacimirim mudando completamente aí a atração do turista para gastar, para investir na nossa cidade, dos grandes hotéis, empreendimentos que geram emprego e renda. Nós temos um governo conceitual, Matilde, diferente de um governo que tapava buraco só dos 12 anos do PT. Então, esse momento, a oposição vem forte. Eles gostam de vender esse clima, realmente. Mas forte como? Se o nosso candidato a governador aqui deu uma surra no candidato deles. Forte como? Se os nossos deputados federais foram muito mais votados do que o deputado federal deles. Mas forte como se o nosso deputado estadual, que nem daqui que trouxemos aqui por uma composição política do nosso grupo político, foi o mais votado deputado estadual dessa cidade. Mas forte como? O povo tem entendido isso. Eu tenho certeza que, claro, o povo aponta os problemas e nós temos que não nos esconder dos problemas. Mas tenho certeza que essa discussão será feita no momento oportuno no próximo ano e a gente vai fazer essa comparação. Presidente Flávio Matos, Matilde e a todos os ouvintes do De Olho na Cidade, a gente agradece a você porque está vindo aí Mário Augusto com o contato direto, trazendo informação, mas só para dizer o seguinte, finalizar com os 75 anos da casa. Fale rapidinho, hein, Flávio, o que é esse evento de 75 anos, essa sessão que vai ter daqui a pouco, não é isso? 17 horas. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Quero agradecer. Obrigado, Matilde, obrigado, Cruz, vocês são realmente muito atenciosos, gosto muito de vocês, admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado. Hoje a Câmara faz 75 anos de existência, né? Diversos legisladores que lá passaram, avanços que aconteceram. Grandes nomes, né? Grandes nomes, para não me alongar mais por conta do horário, quero convidar todos, né, para participar da sessão especial. De Mônaco, né? Exatamente, estará lá, né? 17 horas começa a nossa sessão especial. Posteriormente, eu quero usar aqui também essa maciça audiência para falar da nossa inauguração da Galeria Mulher. Todas as vereadoras que passaram naquela casa serão eternizadas no mural lá na Casa do Povo. Vai ser inaugurado hoje. Se você puder estar lá também para dar essa cobertura, fico feliz. Parabenizar todos, né, os trabalhadores, funcionários, colaboradores da Casa do Povo, que se dedicam tanto para melhorar a vida da população, e também mandar um abraço à família, aos amigos de todos os vereadores que naquela casa passaram. Parabéns à Casa do Povo. Aí, agradecendo aqui, parabenizando aqui também nossa amiga Flávia e Juliana também está em casa. Juliana mandou, está em casa agora, está ouvindo o programa. E Jonas também, que vieram aqui acompanhando o vereador Flávio Matos. Vereador, que pena não ter mais tempo, rapaz, pra gente bater um papo aí de mais ou menos 1 hora ou 2 ainda. Porque tem muita coisa pra gente conversar. Deus vai nos permitir que nem eu nem você vamos passar dessa pra melhor agora, então nós teremos muitas oportunidades. Eu espero isso, rapaz, que Flávio, bacana. Em nome da diretora Priscila Rios, a gente, obrigado, te agradece, a toda a Rádio Líder, a TV Baiana, a todos, viu? Obrigado. E, como diz, o microfone sempre à disposição. E bom trabalho para você lá na nossa Câmara Municipal do Camaçari. Eu que agradeço.